E aí, normas são obrigatórias realmente? Ou são meras recomendações técnicas que a gente pode ou não seguir como quiser? A gente tem que ter muito cuidado com a aplicação de norma técnica, com a execução dos nossos projetos, elaboração e execução dos nossos projetos. Tá? A gente não pode mais pensar e considerar que as normas não são obrigatórias. Tá? A gente pode até não seguir as normas, tá? Mas a gente tem que justificar, bem justificado por isso, senão a gente vai estar assumindo um grande risco, tá? Normas, tá? A norma por si só ela não é obrigatória, mas o que dá obrigatoriedade a ela é uma lei. Então, nosso Código do Consumidor, tá, traz explicitamente que nenhum produto pode ser colocado no mercado nacional se não tiver uma lei específica, se não estiver atendendo a uma lei específica, ou na ausência de uma norma específica, uma lei, atender às normas da ABNT. Tá? Na ausência também de norma da ABNT, aí você vai para normas internacionais, aí se não tiver é uma outra situação. Mas, se existir uma norma da ABNT, a gente tem que seguir a norma da ABNT, salvo se existir o quê? Uma lei específica sobre determinado assunto. Então, se existir uma lei sobre determinado assunto, essa lei é superior à minha norma, certo? Porém, é só quando está explícito, tá? A gente tem que ter um cuidado específico com isso. Por exemplo, em relação à nossa norma de desempenho, a gente tem o critério de ventilação natural na nossa norma de desempenho, certo? E diz lá na norma de desempenho, mesmo texto lá na norma de desempenho, vou mostrar aqui para vocês, que se existir algo na lei do município que diga que tem que ter uma abertura para ventilação, a gente tem que seguir a legislação e não a norma de desempenho. Vou mostrar. Então aqui, ó, parte 4 da norma de desempenho, né? Percentual de abertura para ventilação. Os APP devem possuir aberturas para ventilação com áreas que atendam à legislação específica da cidade na qual a unidade habitacional está localizada, incluindo códigos de obras, códigos sanitários, entre outros. Quando não houver exigência da ordem legal para o local de implantação da OH, os APPs devem possuir percentual de abertura maior ou igual ao valor de referência de acordo com a tabela 15. Nesse caso específico, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o quê? A lei, né? Primeiro o código de obras, código sanitário, alguma lei do município que traga a informação que tem que ter uma ventilação mínima. Agora, se a lei não diz nada sobre o assunto, o que isso quer dizer? Que eu posso botar qualquer ventilação? Não. Né? Se a lei é omissa nessa informação, você tem que seguir a norma de desempenho, ou outra norma específica, né? Que eu peguei essa questão da ventilação natural como um exemplo. Né? Mas, por exemplo, se lá no Código de Obras diz, vai falar, por exemplo, fala dos recuos, fala do pé direito, fala da dimensão da porta de entrada, por exemplo, fala da área de vegetação, área de infiltração, fala disso tudo. E ela omite, ela não entra no assunto de ventilação dos ambientes. Né? O que isso quer dizer? Que não preciso considerar nada? Né? Porque a lei esqueceu disso. Então eu preciso seguir a norma porque a lei também não fala nada. Não, aí eu tenho que seguir a norma. A gente só... O que acontece? Quando a norma é específica, para a ventilação, o ambiente tem que ter 1/5 da área de piso, por exemplo. Né? Está lá no Código de Defesa do Consumidor, no Código de Obras do município. Eu preciso atender a norma de desempenho? Não, porque o Código de Obras está explícito dizendo qual que é a área. A lei, o Código de Obras diz, para ventilações naturais, atender normas técnicas específicas. O que eu tenho que fazer? Procurar uma norma técnica específica, no caso a norma de desempenho, aplica-se a norma de desempenho. A lei não fala nada, nada, zero sobre o assunto. O que eu tenho que fazer? Procura na norma também, atende a norma de desempenho. Você só não vai seguir a norma técnica quando tiver uma lei, que trate especificamente do tema. Tá? Se a lei ela se omite nessa situação, a gente tem que seguir a norma, certo? Se a norma técnica for mais restritiva que a lei,
eu sigo o mais restritivo ou não? Não. Se a lei for mais permissiva, você pode seguir a lei também. Tá? Por exemplo, se a lei diz que você pode ter apenas 2% de ventilação no dormitório e a norma diz que é 17%. É 17? Deixa eu ver. 7, né? Percentual de ventilação 7%. Mas a lei diz que pode ter só 2%. Qual que é mais restritivo? Norma ou lei? A norma, né? A norma está dizendo que é 7%. Então tem que ter mais ventilação. E aí eu sigo a norma? Não. Eu posso seguir a lei de 2%. Se for ao contrário, a lei diz que é 15% e a norma diz que é 7%. Qual que eu sigo? Sigo a lei que diz que é 15%. Sempre segue a lei, independente do que a norma diz ou não. Tá? Se é mais restritiva ou menos restritiva, se é igual, se não é. Se a lei fala, segue a lei. Agora, se a lei não fala, segue a norma. Ok? Se a lei falar para seguir a norma, segue a norma. E se a lei não fala nada, segue a norma. Mas se a lei fala alguma coisa, segue esse alguma coisa. Tá? Isso sempre foi uma discussão muito comum, principalmente na questão das legislações de bombeiro, né? De prevenção ao combate a incêndio. Se a lei, tá? Se o código, a IN, né? A Instrução Normativa do Bombeiro, ela é omissa em alguma situação, você tem que seguir a norma. Mesmo que ela não trate do assunto. Não é porque aquela lei não trata do assunto que você não vai seguir a norma. Agora, se na instrução normativa tem alguma coisa específica, você vai seguir aquele um específico. Muito comum, por exemplo, pega a parte de sinalização de emergência. A norma tem várias sinalizações de emergência que as instruções normativas não trazem. Mas as instruções normativas não dizem para não seguir a norma. Elas dizem ali qual que é o mínimo que eu preciso para a rota de fuga, por exemplo. Mas nada impede de eu ter alguma coisa omissa aqui que a norma está exigindo. Tá? Então tem que ler a norma e tem que ler a lei. Tem que ler os dois. E aí as partes omissas da lei, você segue a norma. Ok? Tá? Isso porque que o responsável legal, tá? O profissional habilitado, é o profissional habilitado que assinou o projeto e o que executou, certo? Indiferente se o bombeiro carimbou ou não, se o técnico da vigilância sanitária carimbou ou não, o responsável é você. O técnico lá da prefeitura, ele pode ter errado, né? Pode ter errado na análise. Tem casos, claro, que eles respondem solidariamente, mas a tendência é que eles sejam resguardados, né? Os servidores públicos, nesse caso, sejam resguardados, e quem é o responsável realmente seja o envolvido, né? O indiciado, se for o caso de algum problema, algum crime. Né? Beleza? Só para deixar bem claro aqui que a norma não é lei, mas por força de lei ela tem que ser aplicada. Então, se existir uma lei específica, eu também sigo a lei específica e não sigo a norma. Tá? O Código do Consumidor está aqui. Ó. Se normas específicas não existirem, colocar no mercado, proibir tal, expedidas pelos órgãos competentes, ou se normas específicas não existirem, as normas da ABNT. Então, normas aqui podem se entender como lei também, tá? Então, se leis específicas ou normas específicas existirem, segue o específico, né? Se não, segue a Associação Brasileira. Aqui fala de produtos, né? Aí tu pode pensar muito assim, então o produto é a casa, né? Então tem uma norma específica de casa. Mas não, né? Eu tenho uma norma específica de fechadura, né? Uma norma específica de dobradiça, uma norma específica de janela, uma norma específica de lâmpada. Então, dentro da nossa construção civil, nós temos vários produtos que juntam num produto grande, único, né? E por isso, claro, cada uma tem sua garantia, sua peculiaridade, sua vida útil, a sua norma específica. Ok? Então, espero que tenha ajudado aí a desfazer um pouco essa confusão em relação à obrigatoriedade da aplicação da norma.